Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o sucesso do Milei no que tange a Aerolíneas Argentinas. Vocês sabem, a Aerolíneas Argentinas é uma empresa estatal argentina, uma das que gera maior prejuízo para o governo argentino, e olha só que milagre, em 1 ano e meio de mandato, o Milei saneou as contas da Aerolíneas Argentina e ela está dando lucro agora. Mas não por muito tempo, porque justamente os sindicatos de pilotos da Aerolíneas Argentinas resolveram fazer uma greve e vão causar prejuízo milionário à empresa. Vamos entender esse caso aqui, porque não deixa de ser muito similar ao que aconteceu com os Correios e o Bolsonaro aqui no Brasil. Bolsonaro conseguiu sanear os Correios, ia privatizar os Correios, o pessoal deu um jeito de segurar a coisa para voltar o Lula. No que voltou o Lula, meu amigo, os Correios voltaram a ter prejuízo, voltaram a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, voltaram a prestar um serviço de merda, e, enfim, é muito triste essa história. Eu espero que o Milei consiga privatizar Aerolíneas Argentinas. Por quê? Mesmo que ele tenha saneado a empresa agora, se ele não vender ela, o próximo governo, sabe-se lá, né? Espero que não, espero que os argentinos tenham a cabeça no lugar e não tragam alguém de esquerda, mas é inevitável imaginar que em algum momento do futuro a esquerda vai voltar à Argentina. E nesse momento, a Aerolíneas Argentinas vai voltar a ser uma estatal na pior acepção da palavra. Essa notícia foi sugerida por Quero Café, Tachad é Lula, Tachad é PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Milei queria privatizar Aerolíneas Argentinas. Ofereceu, inclusive, de dar a empresa para os sindicatos. Virou para o sindicato de piloto, o pessoal do sindicato dizendo, a gente dá para você, você fica com ela, pronto, boa sorte, se vira aí. O sindicato não quis. Por quê? Porque é lógico, né? Eles sabem que é difícil gerir uma empresa aérea. Empresa aérea é um negócio difícil pra caramba. Não é só a Argentina que tem problemas com empresas aéreas. Portugal também, volta e meia tem problema com a TAP também, que volta e meia acontecem corrupções, acontecem problemas lá, perda de dinheiro e coisa e tal, e dão prejuízo. Por quê? Porque uma empresa aérea é uma empresa que tem um risco considerável. E se toda hora que a empresa tem um risco, ela pode botar a conta para o contribuinte pagar, ela vai fazer isso o tempo todo, né? Além disso, uma empresa aérea gasta muito dinheiro, as coisas são todas muito caras, né? Uma passagem de avião é muito cara para quem compra, mas um avião é muito caro também, combustível é muito caro, tudo é caro numa empresa aérea, tudo envolve muito dinheiro. Então é o melhor momento para você fazer corrupção, para você, né, roubar dinheiro, porque como os valores são muito altos, se você roubar ali 1% da parada já é dinheiro pra caramba no final das contas. Então, o Aerolíneas Argentinas era uma empresa bastante complicada lá na Argentina, dava muito prejuízo, gerava muito problema, sempre. O Milei queria privatizar a Aerolíneas Argentinas. No primeiro decreto dele, vocês lembram quando o Milei tomou posse, ele fez 2 decretos, né? Um decreto, um DNU e o pacotão dele, a lei de bases que ele chamou, e nessa lei de bases continha a privatização de todas as empresas argentinas, não só a Aerolíneas Argentinas, como também a YPF, que é a Petrobras deles lá. O Milei também queria privatizar todo mundo, né? A YPF é Enriquecimentos Fiscais Petrolíferos, é a Petrobras deles lá, é a empresa que trata com petróleo, que tem postos de gás e postos de petróleo, coisa e tal. E ele queria privatizar tudo, né? E prometeu isso de campanha. Infelizmente, essa parte da privatização, uma boa parte das empresas foi vetada a privatização no Congresso, né? O Milei, por mais que ele quisesse privatizar as coisas todas, ele tem que ainda atender ao Congresso, porque o Congresso ainda tinha maioria que não era da Liberdade Avança, não era libertária, né? Até tinha muita gente de direita, muita gente liberal, economicamente liberal, mas vocês sabem que esse pessoal de direita é liberal, mas fica nesse negócio. Temos que manter as indústrias estratégicas. Não, porque não sei o que lá, umas besteiras sem sentido, tem que privatizar é tudo mesmo, né? Enfim, e o Milei, porém, não conseguiu privatizar essas empresas, mas fez o mesmo esquema que fez no governo argentino. Demitiu um monte de gente, demitiu um monte de sindicalista, cortou custo pra caramba, e aí resolveu o problema da Aerolíneas Argentinas, tal como o Bolsonaro fez com os Correios no Brasil. Para quem não lembra, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, os Correios tiveram lucro no Brasil. Tiveram lucro e com muita folga. No ano de 2022 teve um lucro enorme, né? Aí, quando Lula entrou, eles jogaram parte do prejuízo de 2023 para 2022
E aí se você for ver agora como é que está o lucro dos Correios, aparece que 2022 já foi prejuízo dos Correios. Mas isso foi só porque o Lula jogou prejuízo para o balanço passado, fez uma manobra contábil ali para fingir que tinha prejuízo no balanço passado, né? Até o final de 2022 os Correios estavam dando lucro. Começaram a dar prejuízo porque os Correios sempre foi historicamente uma estatal com um monte de cargos fantasmas, aqueles cargos que eram feitos só para o cara que é peixe de deputado, é peixe de político, que vai lá, não faz porra nenhuma, ganha um bom salário, né? E aí virava uma festa isso. Bolsonaro demitiu esse pessoal todo para preparar para a privatização. E aí, quando o Lula voltou, botou gente de novo, encheu de sindicalista aquela porra, né? Um monte de desqualificado para ficar lá nos Correios. Não é à toa que tá dando merda os Correios agora, né? O Milei fez basicamente a mesma coisa na Argentina. Demitiu um monte de gente, cortou rotas que não eram economicamente viáveis, né? Aí o pessoal vem com aquele papo, né? Ah, mas se não for uma estatal, como é que vai fazer um voo de São Paulo para, sei lá onde, uma cidadezinha pequenininha no meio do nada? Meu amigo, se não é comercialmente viável um voo de São Paulo para cidadezinha de merda no meio do nada, não tenha voo de São Paulo para lugar no meio do nada. Né? Falam isso com Correios também. Ah, mas quem que vai entregar cartas e não sei aonde no meio do nada na Amazônia? Se não tem, se não dá para fazer isso comercialmente, não é para fazer mesmo, meu amigo. Não tem que fazer esse negócio, não. Isso é besteira, ainda mais na época atual, né? Você pode até argumentar que no século XIX, quando a única maneira de você comunicar com esses povos no interior do Brasil era através de telegrama, através de carta, que os Correios tinham que ser estatais justamente para levar carta no meio da Amazônia, lá numa tribo, no meio do nada, e não sei o que lá. Se bem que eu tenho minhas dúvidas se os Correios realmente levam carta no meio desse pessoal, tá? Mas de qualquer forma, tinha essa desculpa, né? Não porque os Correios têm que ser uma empresa estatal, porque senão empresas privadas não vão querer levar carta no meio do nada, e aí tinha essa desculpa, né? E ficava com isso. Mas hoje em dia não precisa mais disso. Pra que carta? Pô, o cara manda um e-mail, porra. O pessoal na aldeia, no meio do nada, tem Starlink e tem celular e pronto. E assiste e-mail e vê os e-mails e pronto, resolvido o problema. Não precisa mais disso, né? Então não tem mais motivo nenhum para os Correios serem estatais, a não ser a vontade do Lula e de esquerdistas de botarem apadrinhados políticos lá dentro dos Correios e torrarem a nossa grana. A mesma coisa acontecia na Aerolíneas Argentinas. Então agora, a Aerolíneas Argentinas, em 1 ano e meio, ela já está agora com lucro, já está no positivo, tiveram que cancelar várias rotas que davam prejuízo, agora não tem mais, não vai fazer. Ah, mas tadinha do pessoal daquela cidade XYZ. O pessoal pega um ônibus até a cidade mais próxima e pega um avião na cidade mais próxima, isso acontece, né? Seria ótimo se todas as cidades do Brasil tivessem um aeroporto, cada uma delas. Mas não é economicamente viável isso, pô. Não tem jeito, não tem tráfego suficiente para isso. Passagem de avião é passagem cara, né? Enfim, ou seja, o Milei resolveu o problema em 1 ano e meio. E, de novo, não tem nenhum segredo, é cortar custo, servir, a empresa estatal tem que atuar como uma empresa privada, visando lucro, cortando despesa, cortando custo, né? Bom, agora, o problema é esse, né? Mais uma vez, os pilotos da Aerolíneas Argentinas não gostam disso. Por quê? Porque estão sem aumento de salário, aí entra esse pessoal. Por que esse pessoal não quer ir para uma empresa privada? Porque, né, empresa pública é mais fácil conseguir aumento de salário, você briga, você tem sindicato. A empresa privada, o sindicato não serve para nada, porque senão o pessoal não quer parar de trabalhar, porque senão não vai ter reconhecimento, não vai ter promoção, pode até ser demitido. No caso de empresa pública não tem esse risco, aí o pessoal faz greve, faz as merdas todas. Então aqui, ó, mais uma vez, os pilotos da Aerolíneas Argentinas resolveram fazer uma paralisação, 6 mil passageiros serão afetados e haverá perdas milionárias para a empresa por conta disso. Ou seja, os caras não estão satisfeitos, justamente programaram essa greve, né, esse paro, né, por conta de que foi o anúncio do Milei de que a Aerolíneas Argentinas está dando lucro. Não, não pode dar lucro. Não, tem que dar pra gente, tem que dar dinheiro para nós. Não é para dar lucro pro governo, não é nós que tem que ganhar isso aqui. E olha que quando o governo falou, toma aqui para você pode ficar com as Aerolíneas Argentinas, eles não quiseram. Porque eles sabem que eles não sabem gerenciar esse tipo de coisa. Vão falir a empresa em 3 segundos, né? Enfim, uma tristeza muito grande. Eu só espero que, assim que tiver as eleições parlamentares desse ano lá na Argentina, que tudo indica que a Liberdade Avança, que é o partido do Milei, deve ganhar com muita folga, ele tenha, então, finalmente quórum no Congresso para aprovar a privatização da Aerolíneas Argentinas. Excelente notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.